Olá, sejam todos muito bem-vindos ao episódio de número 9, o episódio do Área Anual, podcast do Área Coworking. Hoje eu estou aqui para falar sobre construindo patrimônio em dois mundos, decisões que atravessam fronteiras. Um assunto muito legal, muito bacana, uma nova experiência. Mas eu não estou sozinha, hoje eu estou com o meu amigo Paulo Queoma, especialista no assunto, para sabastinar os nossos convidados. Paulo Queoma, seja muito bem-vindo. Obrigado, Mônica. Vamos lá. Ele é novatinho aqui na bancada, mas ele é especialista em imóveis de leilão. Ele já tem toda uma experiência. Ele tem aqui, deixa eu ler, o título dele é fundador de 3 empresas no ramo imobiliário e correspondente bancário, já arrematou e assessorou mais de 200 imóveis de leilão. Com experiência prática no campo, conhece os bastidores, os riscos jurídicos, as oportunidades ocultas e os erros que podem custar caros para investidores despreparados. Eita, Renato. Vai dar. E para dar continuidade, eu preciso falar sobre aqueles que fazem esse negócio acontecer. Eu agradeço ao Oracle Work por nos permitir ter uma estrutura onde a gente não precisa tocar para ter uma qualidade em produção de conteúdo. Hoje estamos aqui localizados no Esplanada 13, atrás do Shopping Sul, no Oracle Work, onde nós temos aqui sala de reunião, sala de atendimento, sala comercial fixa, estação de trabalho, estúdio para fotos. Então você tem aqui todo um preparo para você se estruturar como profissional. Então, se você não conhece ainda, segue lá área.cowork no Instagram, conheça mais sobre a nossa estrutura. Eu também quero agradecer os nossos últimos patrocinadores do evento Área Connect, que foi realizado dia 25 de fevereiro, maravilhoso, sucesso. Vemos aqui com contadores e prestadores de serviços de negócios para esse nicho e tantos outros. Foi um evento espetacular, tivemos diversos, profissionais de alto gabarito, e eu quero agradecer quem esteve conosco, que foi a Lotus Contabilidade e a Estilo Contabilidade, que estiveram nesse apoio. O Vitor Soares com o Método Caos. Também tivemos aqui conosco patrocinadores, a NSI Investimento, que veio com tudo, chegou acontecendo e está aqui conosco, e vamos ter um evento já programado, que eu vou falar ao longo do programa, viu? Tem data? Já tem data! Eu quero agradecer também a Voltória, assessoria e investimentos também consórcio, com a Adriana, ela está aqui atendendo no Brasil. Também eu quero agradecer a Único Certificadora Digital, João Paulo esteve aqui conosco, fechando parceria. Também quero agradecer a Agência Observe, a Agência Produza Mais, que são grandes agências de marketing que vêm nos auxiliando aí nesse processo. E a Liga Empresarial com o professor Júnior Cardoso, onde ele traz toda essa conexão, todo esse negócio e todo esse treinamento para empresários que ainda não sabem se posicionar no mercado. Espero não ter esquecido de ninguém, espero que tenha falado sobre todos, se não, não tem problema, a gente vai falar ao longo do programa. Quero agradecer aqui a presença da Karina Aros, ela que é assessora da NSI aqui no Brasil, ela é sócia administradora aqui junto com o Renato Aros, ela é pedagoga e psicanalista. O Renato, ele é especialista em organização financeira e construção patrimonial. Ele ensina como organizar as finanças do zero e acumular patrimônio de forma estruturada, tudo isso não só aqui no Brasil. Ele vem aqui falar sobre a empresa global. E sejam todos muito bem-vindos. Bom, E aí, meus queridos, como nós estamos? Olha, de antemão já quero falar que vocês podem usufruir desta mesa. As meninas ótimo. prepararam um bife maravilhoso aqui, um Perfeito. petiscozinho. Pode ficar à vontade, tem geleia, tem azeitona, não supõe. Eu não almocei, então já vou comer aqui também. Fiquem à vontade, tá bom? Eu quero começar com o Paulo se apresentando, falando um pouco da experiência dele de imóveis aqui no Brasil. Em seguida, você já joga para o pessoal, viu? ótimo. Então, gente, eu sou o Paulo, eu atuei no mercado imobiliário há mais de 12 anos. Eu falo que eu comecei a atuar quando eu comprei o primeiro imóvel, né, lá em 2014, pelo programa Minha Casa Minha Vida. Essa região aqui a gente usufrui muito do programa, né, e estamos aí. Em 2022 eu abri minha primeira empresa, que é a Céu Azul Imóveis, eu sou o fundador da Céu Azul Imóveis. Ela é uma empresa voltada a a arrematar imóveis de leilão para investidores, e é cadastrado na Caixa Econômica Federal,
Então vendemos os imóveis de leilão da Caixa Econômica Federal para investidores. É uma empresa voltada para isso. Dentro do ecossistema da Sazon Imóveis tem um correspondente caixa, que para vender o imóvel a gente precisa aprovar o financiamento, até então lá dentro a gente já tem, dentro do ecossistema já temos isso. E sozinho, sem sócios, eu abri a Perpétua Imobiliária, que é a minha assessoria, onde eu atendo investidores no Brasil, fora do Brasil também. Eu dou toda uma assessoria, da arrematação até a venda. O imóvel de leilão se torna ali uma tela para o investidor, ele não precisa nem ir lá. Hoje, certificado digital com tudo, o cara não precisa mais ir em cartório, nem lidar com obra, porque a gente tem uma estrutura que já faz toda essa parte. E sou um fã aí do Renato, eu acompanho a NSC já há alguns anos aí pelo Instagram e tudo. Legal, É bacana. um prazer ter conhecido ele ontem aqui no evento. E ontem no evento, Renato, você falou um pouco sobre sua trajetória. Ontem não, semana passada. Semana passada, no evento, e estou ansioso para esse outro evento, porque eu quero ouvir mesmo a sua trajetória do início ao fim, me aprofundar, entender melhor como que você trilhou isso. E você citou um livro que eu gosto muito, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Eu acho que ele é a bíblia ali de todo empreendedor que está começando, ele junto Verdade. com Os Segredos da Mente Milionária, O Pai Pobre do Robert Kiyosaki, tem outros livros também. E lá ele fala muito para as pessoas que estão começando, estão querendo empreender, né, que estão ali na roda dos rasos. Ele cita aquela pessoa que trabalha o mês todinho, recebe o salário, paga as contas e não sobra mais nada. Eu queria que você falasse para esse público, iniciando ali uma educação financeira para esse público que nos assiste, o que que essa pessoa pode fazer para sair dessa roda dos ratos, além de te seguir, te acompanhar e ouvir seus conselhos. Cara, muito interessante, porque essa é a minha história, tá? Então, Ótimo, bom que você já conta como aconteceu com você essa e não é que só, você indica, né? não é a história não é só a minha história. Eu acredito que é a história de muitas pessoas que estão aqui no Brasil, principalmente as pessoas que nasceram para esse lado de cá, né? Creio que no entorno aqui, de Brasília, no Goiás, né? Algumas cidades satélites ali do Distrito Federal. E muitas pessoas que vão estar assistindo a gente aí no interior de São Paulo, em cidades com uma capacidade menor até de habitantes. Sim. Porque eu sou filho de uma professora, né? Uhum. E meu pai é policial militar aposentado. Né? Então, a gente nunca teve muita Sim. recurso, não é? Não são pessoas que ganham muito dinheiro. A gente teve sempre uma vida, né, mais ou menos, mas uma ruptura de casamento, a gente se encontra ali numa situação difícil. Minha mãe teve que criar eu e minha irmã, por conta dessa ruptura, meu pai se Uhum. afasta um pouco mais, e ali a gente se vê numa situação muito difícil, né? Eu, muito novo, tinha que cuidar da minha irmã, minha mãe não tinha muito, assim, experiência com nenhum tipo de trabalho, e o que que acontece? Ela passa a ter que estudar, e é a realidade de várias mulheres hoje, são mães solteiras que têm que dar conta dos filhos. Como que essa pessoa? Na escola, nós não tivemos nenhum tipo de educação financeira. Então, dentro da escola, o brasileiro praticamente ele não vai aprender nada sobre educação financeira. E a gente esbarra nessa barreira, né? Uma sociedade muitas vezes desestruturada, no âmbito familiar, e uma escola pública sem estrutura para ensinar as pessoas como romper. Acho que essa é a minha história, é a história de uma multidão, né, de brasileiros também. Dessa estrutura, eu me considero como um sonhador, uma pessoa que nunca aceitou a realidade em que vivia. Uhum. Então, eu puxei, acho que isso da minha mãe e do meu pai. Eles Um são muito sonhador não acomodado, não né? acomodado, um sonhador e um realizador. Então, a partir desse momento, eu comecei a buscar, sabe, eu olhava para o meu pai, Oportunidades, formas de exatamente, conseguir olhava para o meu romper pai essa funcionário barreira. público, olhava para minha mãe funcionária pública, eu falava: "Cara, É um quero essa padrão, né? vida que eu não essa é a única vida que eu não quero". E assim, eu sou cristão, tá, trabalhei a vida toda em projetos sociais, pegando a minha vida para a sociedade, Hã? e eu sempre digo que quando houve essa ruptura com a minha família, Deus me adotou. Então ele, ali com 12 anos de idade, ele foi meu pai. E ali eu mergulhei o livro, né, Sim. da sabedoria infinita, e ali eu fui aprendendo muita coisa. E foi quando eu tive uma experiência
e se chama Projeto de Prosperidade, baseado na vida de José, e eu tenho um livro escrito. Uhum. A gente vai lançar esse livro, eu volto aqui fazer um Ó, legal, muito bem-vindo, te aguardo. Exato. Então ali nasceu o projeto de prosperidade de José. E José separava 20% de tudo que ele ganhava. Foi vendido pelos seus irmãos quando ele Aham, mais precisava de ajuda, foi jogado no sim. buraco, e ali começa a história de José, saindo do buraco e se tornando governador do rei, do rei do Egito. Tipo assim, não só a minha história, mas é a história de muitos José. Uhum. O tema do meu livro é o José, mas não o José da Bíblia. É o José que trabalha todo dia e paga suas contas em dia, mas que tem uma dificuldade. O tema do livro é José e a lata furada. São os Josés que colocam aquele dinheirinho todo mês na conta, mas muitas vezes a lata está furada. Por que que a lata está furada? É a lata da emergência, é a lata da necessidade, é a lata da urgência, é a lata da necessidade. Eu falo, cara, eu não vou ficar dessa. E aí, baseado na história de José, que era um exímio administrador, eu sem estrutura financeira nenhuma, eu comecei a lutar e a buscar. Falei, foi o que eu falei na palestra, né? Eu falei, Deus, preciso fazer alguma coisa que eu tenha potencial para enriquecer rápido, Aham. sem precisar roubar, É. sem precisar vender droga. Eu preciso de uma estratégia que realmente. Sim. E aí, com Comentaram lá que era difícil, né? E aí, com 18 anos de idade, mais ou menos, eu entrei no mercado financeiro. Meus primeiros empregos. Aham. E ali, com 2 meses que eu estava nessa empresa, saí dessa empresa e montei meu primeiro escritório de empréstimo financiado, empréstimo Legal. pessoal, empréstimo no cartão de crédito, todo tipo de Sim. empréstimo que existia. Eu montei meu primeiro escritório ali no setor comercial sul, do edifício do Gilberto Salomão. Conheço. Ah, Então, O marronzinho. eu vim sim. Sim, daquela você pegou até uma base boa, né, nessa época aí, o pessoal estava numa fase muito boa do empréstimo Exato, sim. consignado, as comissões eram altíssimas, estava né, acabado, a gente pegava 23. era maravilhoso, hoje não paga nem 2%, hoje já tá difícil, tá difícil. Eu comecei, as pessoas começam com consignado. Eu comecei com empréstimo no cheque. Eu trabalhei na SB Financeira, que era Ah, sim, muito antiga. eu lembro desse nome. Exatamente. Depois fui gerente da Credivisa. Tá denunciando, né? Ah, tá lembrando aí de uma coisa, fui gerente da Credivisa, que já emprestava no cheque, já emprestava no carnê. E Aham. ali eu fui conhecendo todo tipo de empréstimo até chegar no consignado. Quando chegou no consignado, eu tive uma boa experiência e eu tive a oportunidade de começar a aplicar, porque na verdade, eu trabalho para os bancos e eu me tornei um inimigo do banco. Porque eu comecei a ver que muitas pessoas pegavam para pegar empréstimo, áreas públicos ali da Esplanada, Uhum. e a pessoa ganhava 60 mil no contra-cheque, mas ela não tinha margem para pegar mil reais. Sim. E aí eu, com essa parte, né, hã, um choque entre aquilo e a realidade que eu aprendi no livro da Sabedoria Infinita, né. Falava: "Cara, eu preciso dessas pessoas". Uhum. E ali, com aquele impacto de José, de tanto ler a Bíblia, eu criei essa mentoria financeira. Sim. Essa mentoria para ajudar as pessoas a saírem da dívida. E aí eu fiz parceria com alguns advogados na época e limpavam o nome das pessoas que entravam com o banco para diminuir juros. Sim. Esses advogados entravam com ações, bancos para diminuir a taxa de juros, para organizar a vida das pessoas. Estavam endividadas em vários, né. E aí, nesse processo, eu achei minha esposa incrível, desde sempre me apoia em todas as coisas que eu faço. Desde 16 anos ela me conhece, ela sempre foi uma pessoa isso. Trabalhava no Ministério da Fazenda, é advogada, né, então assim, ela sempre lidando com pessoas, porque eu falo que Legal. eu sou um improvável, sabe. A verdade é essa, eu sou um improvável. Me conta sua história aí. Eu sou um improvável, então eu tinha tudo pra dar errado, eu estava num ambiente que era pra dar errado, os meus amigos era pra dar errado, tudo que eu tinha era pra dar errado. Eu dei certo, porque Deus me adotou e me ensinou. E ali nasceu, nesse ambiente aonde ela trabalhava, ela trouxe esse livro do Pai Rico e Pai Pobre, porque ela relacionava com pessoas bem-sucedidas ali no ministério, né, ela tinha acesso a pessoas inteligentes, ela tinha acesso a pessoas que tinham
empresas, ela teve acesso a várias pessoas de alto escalão do Banco do Brasil, do Ministério da Fazenda, e alguém, de alguma forma, começou a meio que dar uma mentoria para ela sobre investimentos, e Aham. começou por ela. E aí eu tive acesso a esse livro. Esse livro mudou a minha vida completamente, porque e aí nasceu o núcleo. Foi ano que Cara, foi. tinha Não, 19. não, isso foi Dez. 2004, 2004. 2004. Já Já tinha tinha meu aí primeiro 12 anos. escritório. 2004. Em 2005 eu abri meu primeiro CNPJ. Aí já foi meu primeiro. Chamava Central.cred. Bom nome. Central.cred, Nome fácil. exatamente. Que era Central ali, né? Uhum. E a Unicred. Tinha Tinha Unicred. Unicred. E aí foi evoluindo. Você acompanhou tudo, né, A cara? Karina tava Eu comigo todo sou tempo, né? todo tempo, sempre fui a secretária auxiliar. Eu sei que ele pudesse fugir das empresas familiares, porque eles A querem colocar copeira. fora, É, ficava Você sabe gostando. sim, a gente claro. eu tinha um Eu sei como é que é isso. eu tinha um curso Sim. velho, sabe? Já E foi aí lá em botava um Taguatinga, Fusca né? sem freio. E aí eu abri Setor Comercial Sul, Gama, abri Taguatinga. E aí eu tinha esse Fusca sem freio e eu botava falava segura porque é o seguinte, aí a gente inclusive Na marcha e a gente. coisa que der errado, eu desligo o carro, o motor trava e a gente para. Esse é o seu plano. Esse era o meu plano. E aquele engarrafamento, Pensa. 0,40 saindo de cidade, tá em direção a Brasília. O pé. Esse ali, aquele engarrafamento Era que tem desse ali jeito. no trevo até eu passar da Santa Maria. E aí entrar no balão de Taguatinga era a gente ali de primeira e segunda. E às vezes o Fusquinha dava uma batida assim no para-choque. E aí, essa é a minha realidade. E foi quando eu li esse livro que eu falei, eu vou tirar minha licença de corretor. Eu vou anexar aos produtos que eu já tenho Aham. e a minha mentoria. Por quê? Eu já falava sobre coordenar as finanças, eu comecei a aprender sobre coordenar as finanças no empréstimo. Uma revolta, taxa de juros alta, tudo aquilo, sempre foi conflitante com a minha crença, sabe? Aham. Então eu aprendi, comecei a aprender sobre finanças ali. Mas quando eu li o Pai Rico, Pai Pobre, eu falei, cara, enorme oportunidade. E a realidade do livro, ela se passa nos Estados Unidos. Aí eu falei, eu posso fazer isso aqui. E aí é quando eu olho tudo aquilo, entendi, agora preciso entender sobre. Eu tenho mentores aqui, Valparaíso, as Aham. primeiras imobiliárias que eu trabalhei. Aí cheguei falando, olha, eu vou ficar de cabeça, hein? Eu quero ter. Em 2005 eu abri meu CNPJ, a partir de então nasceu o núcleo. Bom. E foi justamente para isso, para ensinar as pessoas como investir, como criar uma base financeira sólida, como acumular patrimônio através dos imóveis, como distribuir renda. Então eu sempre ensinei investimentos, eu chamo de 100% seguro. E na pior das hipóteses, se o furacão passar e levar a sua casa, você tem um lote. Então você não perde tudo. E sabe o que eu consigo enxergar ao longo desses episódios que a gente tem feito aqui no podcast? É o seguinte: você fez uma pergunta sobre qual é a dica que ele dá para que a pessoa saia da corrida dos ratos, comece a trabalhar algo para que ela realmente tenha ali um ganho financeiro, né? Mas você consegue perceber que antes de ele chegar a essa virada de chave, ele já meio que tinha um incômodo, ele já tinha uma iniciativa, já tinha um interesse em fazer algo diferente? É muito mais fácil a gente se apegar ao que não tem, ao que a gente não tem acesso, ao que a gente não tem de renda, ao que a gente não tem de incentivo. Mas isso não foi algo que te parou, e a gente tem muita crítica do brasileiro de ser um empreendedor raiz, é aquele que faz por necessidade, mas tem muitos que por necessidade não estão fazendo isso. Então o empreendedor ele tem não sei se é genética, eu não sei o que é, mas é um dom, É uma informação natural. Informação. porque é muito natural do empreendedor, ele não vai fazer só por necessidade.
você vai fazer por ser incomodado com o conformismo, com a acomodação. Então, assim, até para você atribuiu sim a sua esposa por ter levado um livro, mas quantas pessoas já leram esse mesmo livro e não E fizeram não nada? tiveram uma Não mudança de tiveram vida. iniciativa. Então, algo muito importante para que as pessoas tenham a ideia de que realmente não é para qualquer um, mas qualquer um que quiser vir, ele tem que ter o mínimo que é a iniciativa, que é o inconformismo de ficar no mesmo lugar, na mesma situação. Isso é louvável, né, porque você viu que você já estava num ponto que até confortável. Tô com serviço financeiro, por que que eu preciso fazer mais? Então, quando você tem essa dica para dar para o pessoal, eu creio que também depende muito das pessoas terem esse interesse em realmente executar. Como que você pegou isso então, esse padrão de, ler um livro, entender que precisa virar a chave, posso fazer aqui no Brasil, apesar de ter acontecido lá fora, e começar a olhar para o exterior? O que acontece? E aí, respondendo a pergunta, Sim. o que precisa haver é uma mudança de mentalidade, Uhum. uma transformação na mentalidade. Uma meta. Não é nem uma mudança. E se você mudar uma coisa de lugar, você muda e você pode voltar. Uhum. A mudança ela pode fazer e trazer de volta. Agora, quando existe uma transformação, que é um processo, transformação é um processo que acontece no teu DNA. Uhum. No teu DNA que acontece a transformação. A borboleta, ela é uma lagarta. Ela não é uma borboleta, são animais diferentes. Ela precisa entrar dentro de um casulo, passar por um processo de transformação de 12 dias ali dentro, e o DNA dela é transformado, mano. A estrutura molecular dela, a estrutura física dela, emocional, tudo. A borboleta é emocional não, né? Mas trazendo para essa realidade. Então, assim, a borboleta ela muda de genética. Então, a mudança, você muda essa sala daqui para lá, e você pode pegar essa sala e mudar daqui, de lá para cá. Agora, quando você é transformado na sua mente, você nunca mais volta a ser o mesmo. O nome desse processo se chama metanoia. Uhum. É uma lavagem mental, é uma transformação tão forte que você não consegue mais ser a mesma pessoa, que é o que acontece com a borboleta. Se essa pessoa não tiver essa transformação, é isso que a gente faz no nosso encontro de 3 dias, chama de, tem um nome, né, americano, mas vou falar Aham. aqui no Brasil, se chama de 3 R's, Hum. que é renascer, resetar e iniciar. Eu faço esse encontro de 3 dias para ensinar as pessoas a resetarem mesmo. Porque muitas vezes você não vai conseguir se desvincular das amarras do seu passado. Então, essa transformação precisa acontecer na tua mentalidade para você começar aí ter outro tipo Então de você tem um comportamento. treinamento para isso. Sim. Você tem eu achei que você tivesse só o planejamento financeiro de como a pessoa pode pegar e trabalhar aquilo ali para a vida dela. Você vai além então, né, você tem Sim, esse treinamento. porque assim, a questão, um copo cheio não tem como mais entrar mais nada, não é verdade? Aham, sim. Então você precisa desconstruir, você precisa tirar tudo e estar novo para receber, né, tem que Aham. estar vazio para poder receber. Ter todo esse E esse trabalho. isso, para ter todo esse trabalho, para que a pessoa possa entender tudo isso. Porque começa com uma semente. Começa com uma sementinha. E a sementinha é o conhecimento. É aquilo que dá desconforto. Você passa a vida toda sendo pobre, 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 tendo escassez, escassez, escassez. Dinheiro é sujo, dinheiro é triste, dinheiro é a raiz de todos os males. Dinheiro não vai pro céu. Rico não vai pro céu, todo rico é rico porque tá roubando, Aham. entendeu? E você passa a vida toda ouvindo isso. A cultura Só que o brasileira que também, né. acontece? Quando o outro conhecimento bate em confronto, o conhecimento que você já tem, gera um desconforto. Ele começa a gerar esse desconforto e a pessoa começa a pensar: se fosse diferente, realmente o que esse cara tá falando fosse verdade. E começa o desconforto. Mas esse desconforto não é capaz de tirar a pessoa do ponto A e levar para o ponto B. Precisa de um impacto emocional. Todo trauma é gerado através de um impacto emocional. Então, quando você recebe esse impacto muito forte, a tua mente e até o teu próprio corpo, ele te deixa estacionado naquele lugar. E para que você possa sair daquele lugar, ser cheio com novas informações, você tem que levar outro impacto. É isso que a gente faz nesse encontro de 3 dias. A pessoa ela recebe primeiro a mentoria,
Ela recebe primeiro o conhecimento, ela recebe primeiro esse desconforto, essa chama que dá essa corteria, onde ela fala: "Cara, eu preciso de mudança". Sim. E o encontro veio justamente para fechar essa lacuna, para que ela possa receber esse impacto de 3 dias, espírito, na alma, no corpo, e ela sair dali para uma nova vida realmente, para poder entender que ela é capaz, pra entender que tudo que ela precisa é crescer, mentalmente, que ela precisa melhorar como pessoa. A finança, ela não vai melhorar por fora. Não é fazendo mais negócio, não é criando mais empresa, não é fazendo, mais cursos, a finança ela vai mudar de dentro para fora. É o que você crê. A pessoa ela pode trabalhar muito, ela acorda 7 horas da manhã, ela dorme, ela talvez não ganhe o suficiente, ela ou o que ela acha que Planeja, imagina. precisa, ou ela que acha que é necessário, ela não ganha. Ela trabalha muito e ganha pouco. Por quê? Dentro dela, ela acredita Eu ouvi que falar disso mesmo, tem. e o dinheiro ele não É. está relacionado com o tanto que você faz, Não, é. entendeu? Porque se Isso você é trabalho inteligente, né? não, Sim, o claro. trabalho duro não está relacionado, ele está relacionado com uma crença. Porque quem tem, e aí você vai ver que quando as famílias são estruturadas, você vai ver, que a Uhum. gente chama de old money. Sim. O old money é aquela pessoa que ela já tem uma família, ela tem uma herança. E você vai ver que o comportamento dessa pessoa é natural para ela falar de milhão. E hoje tá envolvido, sabe, no meio dessas pessoas, para mim é chocante, porque a minha infância foi uma infância Uhum. de escassez. E aí, cara, tá envolvido no meio dessas pessoas que passaram a vida toda, gente falam de milhões porque elas simplesmente teram esses milhões a vida para elas no natural. Não tiver esse impacto. Então, qual é o objetivo do Renato hoje aqui? Volta. Uma promessa. Tudo que você me dá, vou voltar, compartilhar. As pessoas olham pra mim e falam assim: "Por que você volta Tem quanto tempo essa foto? 6 anos?" Elas falam: "Cara, você vem aqui". Eu tenho podcast lá nos Estados Unidos, graças a Deus a gente projeta a gente mais do que a gente dá conta. Então, assim, na verdade, eu sou mais projetado do que eu consigo acompanhar, porque eu ando com pessoas incríveis, né, mas eu volto pra cá. Eu sei que aqui, onde muitas muitos empresários como você que tá aqui, muitas pessoas estão aqui com sonhos. Então cada pessoa que tá aqui tem um sonho como eu tinha. Então eu falei: "Deus, parte que eu fizer, você me abençoar nos Estados Unidos, me der meu documento, voltar, porque pra cá eu Legal. quero". Ó, ó o povo aqui. Ensinada. Me resgata. Ó o Eu tô Dani, aqui Danilo também. se controla, o Paulo já tá brincando com Eu já Então, o Renato, sua história é nitidamente de superação. Você tá aqui para contar não a parte da superação, mas ainda é o como você tem, acrescentado na vida de outras pessoas, inclusive quando você vem com a informação, dolarização, compras de imóveis, leilão, todo esse a bagagem para poder compartilhar aqui conosco, inclusive é como fã, né, como a gente diz, Uhum. assim, de respeitar a história dele. Que você consegue, trazer então de muito concreto e palpável e acessível para a gente começar a entender, como que a gente consegue ter acesso a isso? O primeiro passo é saber que é muito menos complicado do que se imagina. Hum. Não é tão complicado como todo mundo imagina. Aham. Hoje você consegue ter uma empresa nos Estados Unidos sem morar lá. Imigrante você consegue. Você consegue muitas coisas apenas com o seu passaporte. Então existe essa facilidade. E é essa facilidade que a NSI oferece. Hoje a gente faz a construção completa. Sabe que a NSI é um núcleo. Hoje nós trabalhamos 3 principais áreas: educação, logística e finanças. Mas finanças voltadas para segurança e patrimônio. Então são investimentos 100% seguros, ou seja, a gente trabalha focado na segurança. É uma questão minha, tá? Hum. Eu amo os investimentos
caros, eu sou um cara que arrisca muito, mas eu resolvi trabalhar com os imóveis. Então hoje a gente consegue pegar pessoas aqui no Brasil, não só levar essa pessoa legalmente para os Estados Unidos, mas como abrir a empresa dela nos Estados Unidos, pegar o capital dela aqui, levar para a empresa dela com toda a segurança, ecossistema, favorece para todo esse processo. E hoje é tão simples que você pode começar comprando um lote de $3.000. $3.000 é R$ 500. Uma região boa lá, uma região Ah, considerável, a gente está falando de franca, investimento. expansão, como A é que gente é? está falando de investimento a partir de $3.000. Então eu tenho lugares distantes que não tem ainda construção, mas que em 1, 2 anos vai ter retorno, né? $3.000 eu não vou oferecer um lote ali em Miami, do lado do shopping. Mas vai ser um lugar, um terreno, em um lugar aonde daqui 2, 3, 4, 5 anos, você vai ter um ganho de capital incrível, principalmente no mercado americano e em outro ponto em relação ao real, entendeu? E principalmente em relação ao real, porque a pessoa que mandou hoje, 2012, $20.000, $20.000, ela pagava 2012 $2, certo? Em relação ao real. Real, Melhor fase do dólar, Melhor. né? Nunca mais. real, $1 valia R$ 2, certo? Então, se a pessoa mandasse R$ 40.000, teria $20.000, certo? Sim. Perfeito. Então, a pessoa que mandou $20.000 do Brasil, dos Estados Unidos para o Brasil, vou repetir, a pessoa que mandou $20.000 dos Estados Unidos para o Brasil, hoje, mesmo os $20.000, ela pegou $20.000 nos Estados Unidos, mandou para o Brasil, ela chegou 40.000. Só que esses mesmos $20.000 hoje vale 100.000. Então deixar o dinheiro aqui não vale a pena. O brasileiro que está lá nos Estados Unidos trabalhando e mandando dinheiro para cá, está perdendo muito. Por quê? Porque Indo contra, ele na tá indo contramão. na contramão da Isso. maré. Na contramão, por quê? O brasileiro que mandou $20.000 para cá, ele mandou 40.000. Agora, esse mesmo brasileiro, se ele mandar $20.000, está dando 100.000. Significa que a moeda teve uma desvalorização absurda. E o dólar, com toda a crise, o país com toda a crise, os Estados Unidos com toda a crise que ele passa, a moeda continua forte e continua crescendo em relação ao real. Então não é inteligente hoje você deixar o seu investimento 100%. Não estou falando para você vender todas as suas coisas. Não, mas parte do seu investimento tem que estar dolarizado. Isso já é realidade. Daqui a pouco não vai ter mais nem isso, porque tudo é global. A empresa vai ser global. Tá? O seu dinheiro, o seu banco vai ser global. Tudo vai ser global. Por isso que o tema é uma empresa global, investimento global. Porque você começar com pouco hoje, comprar um lote de $3.000 hoje, daqui a 2, 3, 4, 5 anos, ele está valendo 15, 20. Você comprar numa região que tem propensão de crescimento rápido, ele pode valorizar. Nós temos hoje cases, temos uma escola, né? Como comprar imóveis de leilão do zero. Eu faço parte de um dos maiores ecossistemas de compra de imóveis de leilão. Então, nós temos cases onde alunos compraram propriedades. Não, Inclusive, não sabe. inclusive, um dos nossos maiores cases hoje é de uma propriedade, certo? Que foi comprada por $300.000 e hoje ela vale 13 milhões. Foi achada Valorização em quanto tempo? nas listas de balcão. Quando comprou a propriedade, ela foi comprada por 300, só que ela valia 1 milhão no mercado. Comprada por 300. Depois da documentação organizada, depois que organizou toda a documentação, abriu para condomínio, fez o projeto, ela automaticamente, o lote já vale 13 milhões. Nós estamos construindo hoje lá
260 casas, e aí é muitos milhões. 13 milhões é só o que o banco tá pegando de garantia para poder aportar o dinheiro da construção. Tá? Então a gente ensina não só a pessoa a comprar, é igual você faz. Mas quer É a mesma perguntar, coisa. pela sua experiência, que você já tem esse pé lá também, né, fazer isso daí. A forma como você conduz, que você faz, é mais ou menos nesse estilo? É um padrão ou é diferente? É, introduzir um pouco como é o mercado de leilão aqui no Brasil, né? Existe a lei da alienação fiduciária, por isso que as pessoas conseguem comprar uma casa com uma prestação tão barata, 500, 600 reais. Por quê? Porque o banco sabe que se você não pagar, ela vai tomar de volta. Por isso, o mercado de leilão, ele é tão seguro, tanto para os bancos quanto para quem está investindo. Então, se o banco não tem essa certeza, essa garantia, que se você não pagar, ele não consegue tomar de volta, a taxa de juros seria absurda. Bem, Seria absurdo. Então, é assim que funciona. Aí, aqui no Brasil, 80, 70% dos imóveis estão na Caixa Econômica Federal, que é o maior banco aqui, o banco incentivador do Minha Financiamento. Casa Minha Vida, do financiamento de programas sociais. Então, hoje, aqui no entorno, na nossa região, com 40, com 50, com 60 mil reais, a pessoa pode comprar uma casa de leilão, reformar e vender por 130, por 120. Então, o teto para a pessoa começar seria mais ou menos esse, 50, 60 mil reais. E tem muita gente também que acha que nunca vai comprar uma casa na vida, que não vai conseguir nunca comprar uma casa na vida para morar, e não sabe do mercado de leilão de imóveis. Com 40, 50, o preço de um Kwid hoje, mentira, às vezes, não, o Kwid hoje tá mais caro, né? Isso é mais caro. Ela consegue comprar uma casa, né, ou realizar o sonho dela da casa própria, ou como investimento, né. E, então, o teto que é baixo, com 50, 60 mil reais, a pessoa consegue já iniciar um investimento em imóvel de leilão. Ainda mais o seguinte, você consegue comprar esse imóvel financiado. Então, com um crédito aprovado, você consegue ali com 10, 15 mil reais, comprar um imóvel de 60 mil, você vai financiar 50 e vender por 120, 130. O banco, ele vai passar para você o lucro e tomar o que ele te emprestou. Então você consegue aí, uma casa, Minha Casa Minha Vida, lucrar 40, 50 mil reais. Então hoje esse é o mercado do entorno aqui, que gira mais ou menos. E eu queria entender como é que funciona lá, queria entender do Renato, como é que funciona lá? Com quanto eu tenho que ter, se eu quisesse investir hoje, comprar uma casa de leilão nos Estados Unidos? Quanto que eu teria que ter? Quando que eu poderia começar? E como é que funciona? Eu aqui do Brasil, eu consigo comprar uma casa nos Estados Unidos? Tem uma pessoa lá para me assessorar, vai revender? Tem toda essa estrutura? Tá ótimo. Esse lote é 3.000. Essa é a partilha, né? A parte. E aí, ali para Miami, acho que um pouco mais A minha. Nova York. Então, o que acontece? Qual a principal diferença? Nós temos vários tipos de leilão. O imóvel, a diferença dos Estados Unidos do Brasil é que o imóvel não pertence a você. Um dado é dado. Então, um dado é como se fosse DF. Sim. O estado tem o estado e tem o Distrito Federal e tem as cidades satélites. Então é isso. Então, um dado é como se fosse um mini estado. Não é um estado, mas ele é feita a comparação é o Distrito Federal. Você tem o estado, Capital. né? E você tem um dado e você tem a prefeitura das cidades. Sim. Então, o que acontece? Esse imóvel pertence à cidade. Então, lá, hoje, um dos melhores leilões que O existe. imóvel que já tá em leilão. Exatamente. Antes. Esses imóveis, a gente chama de ex-it. Ele é um imóvel, vamos supor, da prefeitura, certo? Então, por falta de pagamento, impostos, o condado vai lá e toma esse. Ele vai no leilão com a exata dívida que tem no imóvel. Então, por exemplo, se a pessoa, em 2 anos, ela perde.
Então, pode ser uma dívida de $10.000. Perdi uma oportunidade de $10.000. Logo que eu acabado de chegar, já estudava esse estado aqui, então eu comecei a estudar, eu tive acesso a um material, era um material gerado de imóveis de leilão dos Estados Unidos, aqui no Brasil. Não existia o curso. Eu tive acesso a essa pessoa que fundou esse processo. Ela não trabalhava com imóveis ainda, ela trabalhava com desenvolvimento pessoal, para traduzir um material americano. Ele conta a história que material americano. E mais uma vez esse material veio parar na minha mão. Eu quero agradecer minha prima, Priscila, onde você estiver. Agradecer você. E lembra que eu te falei que eu ia para os Estados Unidos e fazer isso funcionar? Hoje isso funciona, eu quero te agradecer. Vai ter a sua recompensa, tá bom? Onde você estiver, fala comigo que sua recompensa está preparada. Ela me deu esse material. E ela se tornou um que a gente chama de computadora. Nós temos várias pessoas aqui no Brasil que pesquisam as propriedades para nós. As pessoas nunca pisaram. Elas simplesmente fazem o nosso curso e elas aprendem como achar imóveis de leilão lá nos Estados Unidos. Sério? Que E a gente legal. paga elas aqui. E a gente só paga elas para elas procurarem os imóveis, as oportunidades. E elas fazem toda a pesquisa pelo Brasil. Ela já entrega as oportunidades para a gente. Só repassa para os investidores, para todo o ecossistema. Claro que a gente fez esse processo, até esse processo passar para outras pessoas, a gente teve que aprender. Então, a gente hoje, nossa missão é só ensinar. Mas respondendo a sua pergunta, é muito possível comprar, mesmo morando aqui. Na verdade, vamos lá, 60% são brasileiros que moram nos Estados Unidos e 40% moram aqui. Agora mesmo eu estou recebendo a documentação de um cliente que tem 2 galpões Nordeste. Nós vamos fazer um home equity para ele. O banco vai liberar 80% em cima, cada galpão vale 1.500.000. Ele vai pegar todo esse dinheiro e vai levar para os Estados Unidos para poder começar o negócio. E é da nossa mentoria. Os 3 níveis de mentoria. Nós temos gravado, que é nós temos uma mentoria onde você vai participar junto com o mentor, ou seja, você vai ter que trabalhar, o mentor só vai na hora de Ele vai te arrematar. fazer a consultoria. Na hora de arrematar, ele vai ter o que fazer ou não. Aham. E nós temos o ticket buy, que você não faz nada. Coloca o dinheiro e a gente compra a propriedade para Esse aí é o Rendes. hands off. Esses dias dele aqui, convivência, eu tô pegando algumas coisas. E aí a gente tem essa aí que vai pegar você na mão mesmo e levar do zero até a sua primeira propriedade. Tu perdeu uma com $10.000, de 10.000, mas aí depois disso não teve mais oportunidades porque já teve ali um aumento em média em quanto é hoje? Não é, eu perdi porque leilão é leilão. Sim. Leilão você tem os bids, né? Então Aham. é um pouco de sorte misturado com estar preparado para arrematar o imóvel. Então, já teve muitas oportunidades, eu tenho muitos que um mais incrível que o outro. Eu posso ficar o dia todo contando brasileiros que plantaram propriedade e tiveram muito lucro. Agora, sorte misturado com ousadia, tá? E é negócio, é caneta, né? Saber fazer. A média atual para fazer esse arremate, não. Falou? Uma média, a a partir gente de tem. $500. Esses lotes de R$ 3.000, $500, eles estão na plataforma de É leilão. porque é global. Eu te disse. Então, assim, Paulo, Estados Unidos a gente tem todos os estados. E cada estado tem um tipo de. Ele opera o leilão de forma diferente. Cada estado tem uma regra, uma lei, uma forma de operar. Então, por exemplo, tem estados que tem redemption period, que é um período de redenção. Você compra um lote, a casa, mas Aham. você só pode colocar essa casa para vender depois de 2 anos. O inquilino tem 2 anos para tentar resgatar, né? Isso aqui tem lá. Tem isso não, né?
Aqui tem na lei aqui tem na lei do aluguel, que eu sei. Agora para remate de imóvel eu não sei. O banco, ele dá uma preferência para você comprar antes de ir para leilão, mas chega nas cartinhas na sua casa, ó, tá, isso, tá indo para o primeiro leilão, segundo leilão, você tem a preferência de arrematar. Passou o primeiro, segundo leilão, aí vai para praça pública. Inclusive uso o nome de praça, porque antigamente os leilões eram na praça, o leilão é coisa antiga, então era na praça, todo mundo sentado na cadeirinha, levantando a mão e tal. Quando vai para a terceira praça é quando todo mundo tem acesso, pode arrematar. Isso. É o que ele tá falando, praticamente. Mesmo leilão da Caixa, e mesmo leilão, né? Leilão similar, o closer é justamente o imóvel que foi tomado pelo banco. Exatamente. E tax deeds são imóveis quitados, tá? Foram tomados pela condado. Não pagar o IPTU Por não ali. pagar o IPTU. Entendi agora. A gente chama de property. Os É taxas. porque aqui você não perde casa por conta de imposto, né? Ainda não. Por enquanto, não. Por condomínio perde. O Eu sei que condomínio, perde. o condomínio entra com a Condomínio já tinha ação falado, perde e mesmo, né? perde. Fica por dentro. Então lá tem todas essas modalidades. Então cada estado opera de uma forma diferente. E não dá pra você entrar sozinho, sabe? Não, dá pra entrar. Dá pra Sim. entrar, mas daí O caminho mais longo, né? bem longo. Bem E é longo. Bem longo. longo, eu posso dizer que. Aquela história de fronteira, México, aquela ideia de Então, assim, hoje existe essa facilidade da mentoria. E o objetivo é justamente aprender tudo isso. Eu muito tempo, sabe, para ensinar. Mas a mentoria veio com coisa assim, tipo, pra ficar, sabe? Porque as pessoas preferem colocar o dinheiro na mão de uma pessoa experiente e essa pessoa. Agora, o que a gente não garante é o resultado. A gente não vende a propriedade. Apesar, eu sou corretor de imóveis licenciado na Flórida, eu tenho várias empresas. Tipo, outra empresa. Eu só moro no Texas, ando Miami. Eu fundos de investimento em praticamente todos os estados. Então, esse exato momento nós estamos aí para uma construção aqui no Valparaíso, R$500.000 para capacitar. Então, fundos de investimento pronto para projetos. Você tem um projeto, você tem um projeto preparado. Uma coisa que a gente nos Estados Unidos, que eu aprendi aqui no Brasil, que a gente faz nos Estados Unidos, other people money, é dinheiro dos outros. Precisa gastar nem um centavo do seu bolso para hoje fazer um empreendimento. Por isso que eu digo que é uma questão que primeiro tem que ser transformado na mentalidade. Porque todo mundo acredita que tem que morrer de trabalhar para ter alguma coisa. Na verdade, você só precisa de uma mentalidade. O primeiro imóvel que eu fiz, um lote, eu peguei esse lote, valor X, vendi 3 vezes mais do valor que ele custava, e depois peguei esse mesmo lote, vendi para outro investidor, pouco mais, depois peguei esse mesmo lote, vendi para o construtor, falei para o construtor, vou vender as casas que você construir aí, e vendi as casas e ainda ganhei os 6% em cima da venda das casas. Então, uma questão de mentalidade, eu não tinha zero, cara. Zero. Então, uma questão de mentalidade. E essa mentalidade nos Estados Unidos é uma mentalidade other people money. E usa o dinheiro do bolso. O objetivo é usar o dinheiro dos bancos. Eu aprendi ano passado aí que olha que privilégio, aí não, porque você tem que pegar um empréstimo. Mas como que o gerente mandou pegar um empréstimo? Tô bem próximo, ele não, porque é coisa de negócio, você vai fazer com o dinheiro dos bancos. O risco de você perder bem mais baixo, é bem mais seguro com o dinheiro do banco. Eu pegar aquela sua reserva. Aí eu queria já trabalhar, 15, 20 anos atrás.
E eu pensava assim: "Meu Deus, mas que loucura". Até eu precisar entender e mudar realmente meu Porque a alavancagem comportamento, né. capital Brasil Tem muita concorrência lá pra fazer essa compra? não tem concorrência, tem concorrência pelas melhores cidades como lugar, pelas melhores localizações, as cidades, lugares, vai ter. Mas a oferta é muito mais escassa do não tem então nunca vai acabar. Todo ano são milhares de milhares de É possível fazer essa renda ao de lá de lá. é o primeiro Ser os passo. 3 primeiros ser os 3 passos que você tem, né. Exatamente, a nossa mentoria essa mentoria foi eu que desenvolvi, que é construção de base financeira, foi um projeto tipo, a partir do momento que eu começo a ter acesso a novas informações, a mentoria. Então o que que é a base, né, base, a gente tem uma base financeira sólida. O que que é uma base financeira? Aposentadoria, é você a renda acabasse hoje, se morresse hoje, Pode. Morrer não é a outra, não é Falou e repetiu 3 vezes, né. mas aí não importa, né. Eu não dizendo que não tem isso não. Então, se por acaso acontece uma coisa muito séria com você, de repente, Que você venha faltar? que você fatal. precise parar de trabalhar, Vale. como fica a sua situação? Se você parar hoje de trabalhar por 1 ano que seja, como o que que acontece se seu marido hoje parar de trabalhar 1 ano e você parar de trabalhar 1 ano, o que acontece com a sua produção? As pessoas Todo não se mundo dá preocupam, míngua, né. as pessoas se preocupam com isso, entendeu? Elas não se preocupam. Então, assim, é interessante você fazer um planejamento, primeiro criar uma base. Por quê? As pessoas elas começam ao contrário. Elas começam a investir, é uma pirâmide, né? Base financeira, acumulação de patrimônio e diversificação de capital, né? Que são os investimentos. A pessoa começa ao contrário. Então, o cara ele recebe R$ 30.000, ele pega todos aqueles R$ 30.000, compra uma banquinha de cachorro-quente, um ponto, daí ele abre um MEI, um microempreendedor, aí ele vai na prefeitura, paga as licenças, ele compra o carrinho, ele vai gastando aqueles 30.000, aqueles 40.000, até que os 40.000 não tem mais nada e ele precisa agora vender tudo que ele comprou para poder pegar um dinheiro de volta. Mas aí, em quanto tempo esse carrinho de cachorro-quente vai dar os 40.000 para ele? E aí ele pega e gasta todo o capital. Detalhe, se der errado, por uma mudança no governo, na prefeitura, eu tô com um cachorro-quente, mas isso é para todas as empresas, é para grandes empresas. Sim. Nem é sobre cachorro quente. Não. Gente, é sobre o quê? Sobre mudança do governo, sobre tudo muda o tempo inteiro. A economia, É tudo vai sobre uma palavra de uma pessoa que tem um poder muito grande na mídia, e ela libera uma palavra Essa é uma palavra sensível, você não pode falar disso não. e tudo muda. Uma palavra de uma pessoa na mídia, tudo muda. Ou seja, bolsa de valores cai, tudo muda. Por isso que agora, se eu tenho uma base financeira sólida, isso não me afeta. Aí eu começo, na segunda etapa da mentoria, é acumulação de patrimônio. Começar a acumular patrimônio. Que patrimônio? Casas, bens que vão me dar. Usando realmente a compra daquilo que eu tenho ali de poder. Então, se eu tenho o poder de 30.000, eu fazer um remate de um imóvel de 30.000 para conseguir fazer. Você tem essa visão. Acumulação de patrimônio. Essa visão, então, a gente. Esse é o Essa essa é a que eu tô dando aqui hoje para vocês. Desgraça. É muito importante ele estar falando de mentalidade, porque a gente está trabalhando há alguns anos com leilão, a gente já ouviu muito preconceito. Ah, eu vou ganhar dinheiro com a desgraça dos outros. Ou eu vou tirar uma família de uma casa. Então, eu acho que é um assunto que a gente tem que trazer aqui, que é importante, e vai além do investimento, né? E não é bem assim. Por exemplo, eu já arrematei para mim e para clientes várias casas que estavam abandonadas. E aquela casa abandonada naquele condomínio estava ali gerando mato alto, escorpião,
trazendo um incômodo ali para o condomínio. Abuso indevido de outras pessoas, desse As pai, crianças iam brincar ali, pode se machucar, pode sofrer uma picada de um bicho, então ser invadida. ser invadido por, aqui não, você sabe, por uma pessoa que vai consumir entorpecentes, fazer alguma maldade. Então aquela casa vai passar a ser habitada por uma família, o condomínio vai receber as dívidas atrasadas, então eu já vi condomínio melhorar bastante depois que a casa do leilão foi arrematada. Colocou um portão automático, câmera de segurança, com o dinheiro que entrou do condomínio atrasado. E aquela família de bem morando ali, faz uma vida melhor ali para o Sim. Ambiente. pro ambiente, para os vizinhos, para o condomínio. E a questão da desocupação, muitos investidores compram apenas como uma forma de capitalizar, ter o retorno do investimento. Uhum. Então o que que a gente faz aqui, que eu depois eu quero ouvir como vocês conseguem fazer lá. O primeiro cliente que a gente tenta ter é o próprio ocupante. Ele perdeu a casa para o banco, ele não pode mais financiar, mas o primo pode, a tia, às vezes quando ele financiou, o filho era menor de idade, e agora já é maior de idade, isso já aconteceu comigo, de eu vender para o filho que na época era o menor, se tornou maior, e ele não precisou sair da casa. Então o pessoal tem um preconceito e olha assim que: "Pô, como assim eu vou tirar uma família de uma casa?", né, mas não é bem assim. E mesmo quando tem que tirar, tudo isso é feito de forma humana. Normalmente a gente faz acordos, pagam 3 aluguéis, carro de mudança, sempre com muita humanidade, né. E eu queria entender como é essa parte lá nos Estados Unidos, depois que o cliente arremata, tem uma assessoria para desocupar os imóveis já estão desocupados, como que é feito Legal. essa parte dos bastidores ali do investimento? Hoje nós temos várias fontes de captação desses imóveis. Então, a gente tem uma lista chamada lista de balcão, que são todos os imóveis que já foram para leilões, imóveis não foram arrematados, vão para uma lista com a lista. Então, essa é uma excelente fonte de balcão que você tem pérolas ali. Essa lista praticamente está desocupado, está abandonado. E agora, quanto mais nova a propriedade, mais a chance dela estar ocupada. A lei nos Estados Unidos ela é um pouco mais firme que aqui. Então, o que que acontece? Não tem muita negociação namorando, ela tem que sair mesmo e é muito fácil, tá? É um ponto positivo que acontece nos Estados Unidos em relação ao Brasil. Já tem um apoio lá então Tem da um apoio da segurança segurança, da local pra polícia. fazer, né. A própria polícia ajuda a gente, tá? Ah, legal. Então, assim, dependendo do contato, você É. vai na polícia, você nem vai no advogado. Então você a própria Bem diferente. a própria diferente. polícia, você vai lá na polícia, o xerife, ele vai e cola um notice na porta da pessoa que chama de eviction, é um eviction letter, que é uma carta Uhum. de despejo, Aham. cola na porta dizendo que tem 10 dias para desocupar. E Falta 10 Legal, dias ela vai sair. Chega quando vai sair. Ela vai sair. Depois do eviction ela vai sair. Então o que que acontece? Agora, isso vai muito mais na cabeça do empresário, do empreendedor, Uhum. né, e principalmente porque a gente tem essa parte social, né. Aham. E os nossos mentores, desde o primeiro mentor, eu acompanho o trabalho dele, ele faz grandes encontros, sempre eu vejo ele, desde o começo, alugando a casa para o próprio equipe, dando para ele 1 ano de aluguel grátis, tá, arrumando uma outra propriedade para ele. Entendeu? Assim, dando um suporte, ajudando com mudança. Então, assim, depende muito da personalidade de quem está conduzindo. Pra gente que tem esse coração, né, voltado para a parte social, a gente tira de letra, Faz. porque o objetivo não é eu principalmente foco mais em lote, porque o meu objetivo é ter uma estratégia chamada wholesale, que é comprar e vender pouco. Então, Ah, assim, dificilmente eu peguei uma casa ocupada. Então sempre a gente já pega lotes que tá abandonado. Tem apartamento, todos os apartamentos que eu arremato, participei do processo, eles estavam já desocupados. Esse lucro para você conseguir acessar, conquistar esse lucro,
Existe uma romantização desse lucro para que seja rápido? Ele é rápido ou não? Ele como é que funciona? Nada na vida é fácil. Pode até ser simples, mas tem um processo. Cara, existem leis que operam. Eu acredito muito nisso. Leis que operam o planeta. Lei da física, né? Lei da física opera a física, então Uhum. você tem que cumprir a lei. Temos todas as leis que operam esse mundo invisível. Essa Sim. parte que a gente não consegue enxergar é operada por leis. Sim. E eu acredito também que existe uma lei para o lucro. A lei é você estudar, é você calcular. Se você não fizer o dever de casa, você vai ter prejuízo sim. Uhum. Não, Não é seguro qualquer arremate lá, eu não não quer vou abrir a dizer. minha boca aqui para dizer para você que você. E é inclusive a nossa promessa também. Aham. A nossa promessa no curso gravado. Nossa, principalmente no curso gravado, 80% das pessoas pagam o curso e termina. E aí eu não tive resultado. Eu posso. Esses dias me ligou porque nós temos um cartório dentro da nossa imobiliária hoje. Hoje, dentro da nossa imobiliária, nós temos dentro de financiamento, nós temos departamento, um cartório que faz toda a documentação, ou eu consigo dar hoje para o brasileiro um atendimento em português. Né? Ah, legal. Então, questão de documentação, essa é uma vantagem. Claro que eu cobro muito mais caro. Entendeu? Eu não venho procurando preço, eu tô Aham. procurando valor, porque me entrega. Então, o que acontece? Temos um atendimento, ou Ah, seja, eu legal. consigo orientar, explicar para a pessoa o que é documento, entendeu? Porque quer queira, quer não, a gente pensa, mas tem um receio, né? Como é que eu vou investir lá se eu nem falo inglês? Se eu Exatamente. sei ler, como é que vai funcionar? Não sei se ele está fazendo certo comigo, se eu estou fazendo direito. Aí, de repente, eu posso estar sendo enganada nessa situação, né? Exatamente. Então, tem essa já ideia, porque realmente, se você for fazer alguma coisa assim, o trabalho que você teve tem essa parte, né? Esse trabalho lá vai ser em inglês, então você vai ter que se virar. Exatamente. Você já oferece o serviço já em português. Legal. Traduz experiente, a leitura que a gente ensina para ele. A gente tem que fazer alguns processos para ele um Word, que é uma escritura garantida, traduzindo ao pé da letra, mas seria uma pesquisa, a certidão de ônus, né? E o imóvel fica no nome do arrematante, do investidor. Fica na arremate. Mas mesmo que ele esteja aqui no Brasil, ele tem o nome dele numa propriedade lá nos Estados Unidos, mas ele tem que ter alguma coisa, assim, de documentação dele registrada lá, vai ter uma além do imóvel? Porque, assim, passaporte, visto. Ele não precisa ter o visto americano para ele comprar uma propriedade. Não. precisa ter nada. Não precisa ter visto. Não precisa. Vai ter Nem o lá na só matrícula o passaporte, nome. né? O nome dele, tudo. Bacana. Então, detalhe, aqui no Brasil, o que acontece? O corretor recebe dinheiro, entendeu? A imobiliária recebe dinheiro, o cartório recebe dinheiro, todo mundo recebe. Lá nos Estados Unidos, quem recebe? Uma pessoa que recebe dinheiro nos Estados Unidos. Title Company, que é correspondente ao cartório aqui. Então, quem recebe o dinheiro? Title Company. A Title Company, ela vai pagar o corretor, ela vai pagar a imobiliária, ela vai pagar. Tem nada de investidor. juros por fora, tudo é de uma Não uma posso valor só. receber dinheiro pela lei da Flórida, posso receber o dinheiro do cliente na minha conta. Não posso operar o leilão no nome de outra pessoa. Quem opera é ela. Uhum. Ela opera Sim. Então, por isso que tem um processo onde eu vou pegar essa pessoa, fazer uma triagem a respeito do que ela tem, vamos levar ela para lá, em relação à empresa, nós vamos abrir uma empresa para ela, esse dinheiro dela vai ser depositado dentro Dessa conta dela, internacional. ela vai ter acesso pela internet, ela vai ter acesso no cartão, se for uma Uhum. conta digital, ela pode usar o dinheiro que está lá para comprar uma balinha aqui do mercado. Sim. O dinheiro é dela, a empresa é dela, ela agora é uma empresa americana, só isso. Então não tem dinheiro na minha mão, não Uhum. tem dinheiro na mão de ninguém. O dinheiro que vem para minha mão é o preço, é o valor da minha consultoria. Vem para mim é o meu valor do serviço prestado, entendeu? Ah. Mas o patrimônio dela está garantido pela lei, principalmente se o Estado fez que não brinca. Então é cadeia. Não tenho como. Ainda mais eu que sou imigrante, né? Aí Então, eu que sou imigrante, eu preciso tomar mais cuidado ainda, porque é cadeia. Não existe massagem, pessoal.
Estão vendo tanto de migrante você Uhum. também. É verdade. Então, assim, não Mas é a brincadeira não, não posso roubar o seu dinheiro, porque se recebe uma denúncia, meu nome, dizendo que eu peguei o seu dinheiro, é muito grave, entendeu? Então, a gente não faz isso, porque é pra proteger, principalmente a minha empresa. Imagina, eu, empresa de logística, tenho empresa de construção, né, tem tema, né, móveis, a construção. Ó, Irmãos à Obra? Você tem Irmãos à Obra lá? Imagina eu perder isso aí. Aham. Imagina eu Tem fazer também a perder de isso aí. entrega, né, lá das Sim, eu tenho 3 Fast food. empresas hoje. Hoje eu é, sou né, correspondente, Sim. autorizado do Correio Brasileiro, Correio. né. Tenho a Fast USA Cargo, que é logística, que opera containers, você, tipo, para o Eu vou fazer Brasil. umas comprinhas e mandar lá pra você, tá? Você faz um descontinho Manda pra pra mim. mim lá que eu tô precisando. Pra chegar aqui. Já fiz muita compra, assim, eu parei. Então, E aí tem a NSI que controla todas essas empresas, né. aham. Esse é o núcleo de investimento, trabalha com educação, logística, finanças, voltado para a Beleza, tenho $20.000, quero fazer uma compra, uma aquisição de um imóvel de lá que eu vi. E alguém me apresentou, esse alguém foi você, foi o seu time, ou eu tenho que pesquisar? dentro do tipo de produto. Eu quero comprar um imóvel de leilão. Eu É, eu passo essa é em dólar, tá? R$100.000, velho. primeiro Eu passo. tenho R$100.000, eu quero 20.000, e aí? O E mais legal é que quando você tá comprando um imóvel nos Estados Unidos, você tá investindo 2 vezes, né. por quê? O mercado imobiliário, que é o maior mercado do mundo, Hã. que ao longo dos anos só valoriza, e você também tá investindo em dólar. Você tá tirando o dinheiro do real e levando pra dólar, então é um duplo investimento de uma vez só, né. Mas você tá falando aqui da da patrimônio, Dolarização do patrimônio, que é dolarização, o que ele ensina, né. Então investir em você 2 mundos, então, assim, realmente faz hoje o dólar tá aí por volta de R$6. O que que é mais fácil, daqui 10 anos, ele tá por volta de 10 ou ele voltar pra 3? Nunca vai descer, mano. mais. Não vai descer. Então a probabilidade dele chegar em 10 é Vai, com R$2 não vai mais. Não vai mais. Você vai, mas vai com 5, Eu 6, vou te 10. responder. Hã, Você tem $20.000. isso. Você quer aprender, participar do processo, ou você quer passar Quero participar do processo primeiro. Quero ver como é que $2, você pode ter a chance de pegar um imóvel de leilão. Porém, você vai precisar de uma consultoria. E a consultoria ela varia de $5 dólares, né. Então você tem que ter esse recurso da consultoria para você entender mais ou menos. Se você quer um acompanhamento, onde você qual o retorno. Agora, Renato, eu quero aprender como faz, aí é faz. porque eu quero aprender e participar, porque eu quero já colocar em prática e ver como é que faz. Porque, assim, é legal você aprender, mas você ainda naquela, né, como é que é agora? Vamos para o passo. Aí tem esse acompanhamento, mas não dentro do aprender, só na hora da participação. Beleza, aí eu paguei para participar. E aí você vai me ensinar durante a participação. Vai aprender na prática. Todo passo que o mentor, não sou eu mais que hoje eu não ensino, não tenho tempo. Nem faço mais faço mais nada disso. Então a Entendi. gente vai designar um mentor especializado, Ele vai me orientar. ele vai me orientar nesse processo. E Exatamente. aí ele vai fazer a pesquisa do imóvel, vai me Junto ensinar com como você. fazer a pesquisa. Junto com você. Só que quando você for pra mentoria, você já tem todo o curso gravado. Tipo assim, eu tenho pessoas que para a mentoria, depois de um mês ela sozinha. Ela maratonou o curso. Aí tem os E o sites, curso em si, aí tem os sites, né. o curso em si, ele já te ensina tudo. O é a mentoria. Só que tem gente que não quer. Aí tem Não quer ver os os vídeos. sites com os imóveis no Brasil, tem o site com os imóveis, características, valores, tudo mais. Bem melhor do que no Brasil. Bem melhor. É, não duvido nada. Bem melhor mesmo. E documentação Eu falo porque normalmente tem acesso aos imóveis daqui, a gente também faz imóveis de Lepo aqui. Eu aham, falo, o sistema lá é muito mais simples. mais simples, seguro. Dentro do sistema, ixi, com dados,
Pra você. Cara, isso me apaixona. Os Estados Unidos, ele quer que tu prospere. Por que tu não foi pra lá, Karina? Oxi. Ainda não, mas assim, os projetos, né, é que a gente vá pra lá, a clínica, né, porque a gente tem a clínica odontológica. Então, assim, os projetos, né, a Vai ganhar gente mais lá, porque é mais caro, né? sim. Então, assim, é isso, né, a gente tá no projeto, né, porque não é assim, às vezes as pessoas: "Ah, então eu vou de um dia para o outro, né, vou pegar aqui, vou". Não é assim, se você começar a se planejar, né, e organizar tudo direitinho, você vai conseguir êxito. Muitas das pessoas vai e volta e não consegue voltar mais para lá, porque não se planejou, não se organizou, né. Então, assim, o projeto é esse mesmo. É porque com a ideia dessa questão de você conseguir trabalhar essa compra do imóvel lá, você não tem mais a preocupação de que tem que estar lá sabendo que tem essa assessoria. Aí eu vou lá, então, com o meu mentor, vejo lá através do site que é mais simples, a gente avalia, e aí gostei, vamos participar do leilão, arrematei. Mesmo BOzinho de documentação para resolver, Lá tem 7 dias no estado da Flórida, cada estado, né? Cada estado tem a sua regra. Hoje no estado da Flórida, 7 dias eles te pegam o escrito do seu Show, Que hein? demora uns 30, 40 dias todo o processo. 7 dias eles te entregam a escrito Ah, pra você comercializar o seu processo. E a grande maioria dos imóveis que você arremata lá, você precisa fazer uma reforma, tem essa ideia de fazer reforma, igual o pessoal costuma fazer aqui, ou o pessoal pega do jeito que pegou e passa para frente? Como disse, estratégia de saída. A estratégia de saída ela vai ser formulada com o seu mentor. E aí vai ser baseado na necessidade e na vontade que você tem. São praticamente 7 estratégias. O que eu vou fazer com o imóvel? Eu vou fazer um long term rental, um aluguel a longo termo. Eu vou fazer um short term rental, vou fazer um Airbnb, vou fazer fix and flip, eu vou fazer um Esse é fixing, esse consertar e eu vou falar vender. agora, é consertar e vender. Ah, Então, tipo assim, que é isso que eu tô falando, pegar, reformar e vender. Então, sim. ou eu vou fazer um wholesale, que é pegar Ah. direto e vender para um investidor e ele se vira para lá, Ele que entendeu? reforma. Ele que reforma. Então depende muito da estratégia de saída. Eu vou alugar, eu vou morar. Depende muito do que o. Por isso existe a consultoria financeira associada com a consultoria de acumulação de patrimônio, porque antes de você acumular o patrimônio, você precisa saber para que você existe casa para morar, Nossa, você achei muito quer só para fantástico isso aí. investir, entendeu? Aham. Muito bacana. E é interessante dizer que é uma das modalidades mais seguras de você de comprar um imóvel é através do leilão, né? E você está comprando direto do banco ou direto do condado, não é uma pessoa ali que pode te enganar, como acontece muitas vezes aqui no Brasil, na seção de direitos. O cara te leva num terreno qualquer distante, fala: "Ó, Fala que é dele, é meu", o cara às vezes ele pessoa não leiga não sabe. não Não sabe, sabe. faz um papel lá na E é lan o que house, acontece, né? vende, Muito isso aí aqui. acontece muito. Muito aqui. O leilão não, você está comprando direto do banco, então rematou, vai para escritura, TBI, registro. Então você está investindo ali seu dinheiro num local seguro. Eu digo que é muito mais seguro você comprar um imóvel de leilão do que você comprar na praça de uma pessoa que Tá você nunca viu passando. na vida, é muito mais seguro. A faixa amarela. Falando em seguro, como é que é lá com furacão? No imóvel lá, tem risco não? Como é que é? Porque tem 2 estudos, né, questão de furacão, tal, beleza. A segunda, a maioria dos imóveis lá é de Madeira, madeira, né? Depende do condado também. Qual são As mais de concreto. de blocão. É muito parecido. Já imaginando pela região aí menos acessível, Miami mais em já conta, é eu não ia pegar nessas aí de concreto não, acho que $20.000 ia ter mais vagas de areias. é, na verdade, de concreto que eu digo, não, né, de tijolo. É isso. Cada condado tem uma especificidade. A Flórida ela é como o norte. O norte tem madeira. É É diferente, bem diferente.
qualquer. É. Muito diferente da construção. E é tudo de madeira e dura muito. Segurança. É tudo muito, funciona muito bem. O que a gente vê na televisão, cara, 30% não é muito, e não representa a realidade do que. A realidade é um pouco diferente. A gente não tem que organizar. Questão até de imposto. Quando eu pego lá nessa compra o imposto para poder fazer essa mansão, tal, é mais simples? Ou é essa loucura que a gente fez uma surpresa a cada mês? O imposto lá por exemplo, um exemplo que não conhece, né? Vamos falar de sexo sobre limão, vamos falar de carro, por exemplo, pra você ver a descrição. Não, carro é Então, assim, o carro mais caro que você ele vai pagar $150 de taxa anual. Então, assim, por exemplo, para você ter uma Ferrari aqui, quanto que você vai pagar de IPVA anual? Não, é outro carro um pouco. o seu carro pra você. Então, assim, é um carro popular, né? Sim, Você paga sim. todo mês ali para poder ter uma Ferrari. Ah, não, é o mesmo. A Ferrari é mesmo 150 de um carro. $50 por ano e acabou. E a propriedade é do mesmo jeito. Não tem interesse de incluir a sua vida. Apesar que o imposto das casas é um dos maiores impostos. Para financiar esses imóveis, nós como estrangeiros conseguimos financiar um imóvel nos Estados Existem Unidos? programas para Foreign National, Technical Foreign National, são estrangeiros. Existe um programa que você financia a sua casa com o passaporte, com o seu extrato daqui. Ou se você tiver uma movimentação, comporta o imóvel que você está querendo. Você pode financiar só com o seu corpo. O passaporte e extrato bancário daqui mesmo, provando você é empresário. Mas não teve uma dura depois que essa ideia do de antes mais uma aquisição de Thailand. Muito pelo contrário, quando entrou aprovar mais de 25 processos. Ele é investidor imobiliário, então assim, ele especializa em imóveis, né? Ele vai vender pode também. se quiser comprar Você pode ter. Na verdade, qualquer coisa totalmente Deixa eu botar bem. na verdade, você ganha pontos quando você gasta seu dinheiro nos Estados Unidos. A ideia é que não é mandar as pessoas embora, a ideia é mandar bandidos embora, as pessoas não agregam, as pessoas que estudam, né? De projetos do governo, que vive de auxílio do governo. Então, o objetivo é isso, tirar essas pessoas, trazer para o país, levar pessoas com capacidade técnica, capacidade escolar, Então, se eu quiser falar assim, ó, tô tendo dificuldade de receber o meu visto aí, porque tive algumas restrições, eu posso fazer por um outro caminho. Faço investimento imobiliário, faço essa transição, depois eu digo, não, ó, eu acredito tanto no país que eu faço. Eu tenho um imóvel. Eu faço aquisições Você não vai me dar o visto, eu tenho um imóvel. Sabe, essas coisas em 7 dias. Acho que eu uso isso como argumento. Essa brincadeira é real. É o meu argumento. Eu quero visitar lá. Eu tenho um imóvel e não posso entrar no país. Ficar no país, você faz. A nossa empresa tem a parte dentro da parte de educação, temos os produtos financeiros de proteção, por exemplo. Em dólar. Que você recebe benefício em vida. Você vários benefícios, por exemplo, que você pode pegar todo o dinheiro, até 80, de 80 a 100%. O valor que você está colocando no seguro, você pode pegar empréstimo. O empréstimo pagando 4% ao ano. Não tem essa ideia do consórcio, né? Porque o consórcio foi criado no Brasil. Produto brasileiro. Lá tem. Eu tava conversando aqui com uma amiga, assim, tinha essa curiosidade, essa dúvida. Temos empresas brasileiras nos Estados Unidos que operam para brasileiros Para fazer fazendo consórcio
aqui no Brasil, para que esses brasileiros possam acumular patrimônio no Brasil. Se faz mais sentido ele acumular fazendo consórcio do que fazendo aquisição de imóveis de imediato, né? Porque é uma coisa para o futuro, né? Exatamente. Tá plantando. Nós temos esse consórcio lá. Hoje nós temos a parceria, qual depois de pagar eu falo o nome. Parceria. Paga para mim então, porque aí a base Multicred vai fazer, a base de investimentos, essa ponte aí com você, porque a gente também tem código. Então, o que acontece? Nós temos essas empresas hoje, Aham. as maiores empresas do mercado. Então, tem aí empresas fazem o consórcio e hoje foi lançada a INS em a parceria com a primeira empresa brasileira de consórcio legalizada nos. Mas faz consórcio apenas para brasileiros? Não, ela faz consórcio em dólar. Né? Qualquer pessoa pode. E essa aqui. Consórcio Você que quer saber qual é essa? Fiquei Quer curioso. fazer daqui do Brasil um consórcio totalmente em dólar. Vai ser contemplado em dólar. Bacana, Incrível, na verdade. muito legal. E, cara, isso aí faz. Nossa, um produto muito interessante. E essa conversa despertou meu lado corretor aqui. Quer dizer que se eu arrumar um investidor aqui e mandar a documentação para você lá, você consegue aprovar um crédito para ele, arrumar uma casa para ele comprar financiada, mesmo ele morando aqui. A gente pode alugar essa casa lá para pagar o financiamento. E como corretor, eu consigo trabalhar aqui no Brasil fazendo isso, ganhando a comissão. Inclusive, você pode receber, se você quer, cresce. Quem cresce aqui. Você recebe aqui no Brasil? Você pode receber no Brasil, paga em. A gente está caminhando aqui para o fim, infelizmente. Tem algumas empresas que pagam os corretores no Brasil através do. Ou seja, meu documento, Os corretores que estão achando também. meu documento é esperado como na lista de crédito, por causa justamente da minha experiência com correspondente da Caixa. Então, você que tem mais de 10 anos na Caixa, mais 10. E no nosso evento, nós vamos falar sobre imigração. Então, você que tem vontade, tem mais de 10 anos, experiência em qualquer área, eu tenho certeza que a sua mente vai explodir nesse evento que a gente vai fazer. E vou falar sobre ação. Mais de 10 anos e quer me comprovar isso? Antes. E a gente tem aqui. A minha advogada aqui fez o meu aprovou mais de 6 brasileiros, só da empresa que trabalhava na justiça. Muitos casos disso. Aí, sabe? Para a pessoa que está pensando realmente fora. Karina, fala para mim que com essa estrutura aqui, tendo esse braço aqui no Brasil, qual é a previsão que você tem, imagina, assim, que tem de assertividade, de crescimento através desse trabalho de dolarização e investimento fora? Qual é a sua visão em relação a isso? A visão que eu tenho é que isso vai ser um aqui maravilhoso, né? Aham. E é uma nova perspectiva, né, de muitas pessoas aqui e enxergar outra vida, ou tudo novo, né? E daqui a 2 a 3 anos, eu acredito que isso vai ser né? Vai estourar, né? É estourar. Vai estourar. Vai estourar e Na empresa hoje era justamente receber essa demanda. Hã? Então, assim, nosso processo era o quê? Fazer a empresa para cá, para que ela consiga atender o mesmo jeito que a INSS lá fora. operar aqui no Brasil. Ela conseguisse operar aqui no Brasil, receber essas pessoas e facilitar essa transição. Então, eu acredito que 2 a 3 anos nós vamos estar aqui explodindo mesmo, e vai ser um mercado que nem todo mundo vai conseguir entrar. Então tem que aproveitar agora, né, que está em crescimento, aproveitar agora que está, né, em ascensão para poder. Eu já fico muito feliz com a presença de vocês, mas eu queria que você respondesse uma última pergunta. Se tiver mais algum.
Essa última pergunta aqui é sobre a questão de qual a sensação que a gente pode ter realmente, não sensação, seria, a de estar construindo patrimônio ou uma sensação de segurança, eh, financeira por estar fazendo a dolarização? Seria essa dolarização? É um patrimônio, é o dinheiro, é uma estrutura? O que a gente pode ter como certeza com todo esse conhecimento que passou pra gente? Dolarização e não dá para vir na pirâmide de cima pra baixo, Aham. uma base. Então para as pessoas que já têm uma base, olha, tem 2 tipos de elas Uhum. vão trabalhar sim. E as pessoas têm alguma coisa, mas não têm fé. Elas fazendo, fazem e ainda pegar errado, porque a pessoa não acredita. Mas falo sobre dolarização, sim, e precisa começar a tirar o dinheiro está muito estável, né. Os Hum. bancos estão indo, É. assim, tem muita coisa. Banco nunca foi uma forma segura de trabalhar com os bancos, não foi uma forma segura de não é investimento, é Aham. passivo. Gente é passivo. Há maneiras mais seguras. Precisa se preocupar. Qual é a estratégia que você hoje onde que está o seu dinheiro? Tá seguro lá? Por que que as pessoas não botam debaixo do colchão? Elas procuram segurança. Onde que elas vão? Brasil e a poupança não tem um histórico muito bom. Exatamente. Não, Sabe, E presidente. é a mesma Nem um coisa de banco você digital pegar tem de segurança pra nada. mesma coisa, pegar e eles não vai Tá. dar. Vocês não Então, vamos lá, vamos falar de Qualquer segurança, coisa você né. tá indo embora. joga Então, tipo assim, como você pegar o seu dinheiro e né, tecnologia só vem pra coisa boa. Mas vamos lá, você tem pronto, Hã. consegui, formalizar aqui. É a mesma coisa de você pegar suas joias de ouro Hã. e deixar na mão do bandido, dá pra você. Esse foi o melhor. Você faria isso? Pegaria É o que a gente tem feito. vocês pegavam as suas joias e pegariam todas as suas joias que você demorou anos pra conquistar, e aí eu tô falando das mulheres, né, que tem joias, o seu Rolex, que tem sonhou, Batalhou pra Batalhou. conquistar. meu posto tá faltando aqui um, mas você pegaria o seu Rolex que você trabalhou a vida inteira ali, que era seu sonho, bater as metas de venda lá da sua imobiliária, colocaria eles você fala: "Ó, bandido, segura aqui pra mim, eu vou ali e já volto", entendeu? Hum. Foi mais ou menos isso, ninguém faria isso. As pessoas estão fazendo isso. Então, Então investir mesmo elas estão lá. colocando onde gera o recurso não rende. Então existem 3 principais, formas de construir riqueza, certo? Primeira, você tem um pouco de pouquinho, certo? A segunda forma é você colocar esse dinheiro para render. Fala de juros compostos, valorização. Tanto se outros produtos, próprio consórcio e casas Sim. acontece. E o terceiro ingrediente é o tempo. Fosse uma receitinha de bolo, não pode fugir. Sim. Para você aprender isso, você tem que Gastar um ter pouco o de tempo. primeiro passo. Sim. Para estudar, para se dedicar, para ter essa centelha que te tira do ponto A para o ponto B. Tem que ter essa primeira indicação. Da onde que eu preciso? Renato, para quem tem pouco dinheiro, qual o seu ponto? Em você. Invista no seu conhecimento, em você. Invista em aprender mais. Então, Renato, eu tenho mil reais, o que que eu faço? Compro um curso. Eu estudo sobre finanças, uma mentoria, estuda sobre finanças.
entendeu? E vai aplicando. Renato, eu tenho R$ 100.000, é o primeiro da minha vida. Pegue esses R$ 100.000 e deixe guardado. Compre um curso antes. Aprenda. Exato. Aprenda. O que você pode fazer com esse curso para você aprender. Meu objetivo hoje é evitar que as Esse a gente tem já um convite para vocês, um compromisso, vai realizar na segunda-feira. Eu vou confirmar a data, mas provavelmente seja dia 16, né? 16 de março, a gente vai realizar aqui às 18 horas aqui no restaurante Praianos, que é aqui ao lado do Arapuuc. Vai estar lá com o Renato trazendo todo esse conteúdo da mentoria dele. Esse conteúdo, gente, como ele já falou que algumas vezes, é uma mentoria paga, muito bem paga. Você estar aqui no Brasil, onde vem uma pessoa de fora para ensinar pra gente como fazer acontecer. Então eu creio que uma oportunidade de que a gente pegue, ela aparece pra gente com uma porta, com uma maçaneta, e a gente tem que girar a maçaneta. A gente falou sobre isso. Paulo está aqui como um desses exemplos que a gente tem de pessoas que, além de fazer acontecer, ele poderia estar acomodado, porque ele já é um especialista na área, está muito tranquilo, mas está sempre envolvido aqui nos nossos eventos, no relacionamento, e surgindo sempre mais negócios, né, Paulo? É isso. Não é? O podcast ele traz bastante conhecimento, né? Acredito que quem assistiu hoje aí teve uma aula de blindagem de patrimônio, principalmente, investimento. Você citou aí esse último exemplo, eu lembrei de um cliente meu que ele não deixa dinheiro na poupança porque ele viveu a época do Collor, que congelou a poupança, então Sim. ele compra imóvel, é a forma que ele Entendeu? de blindar. Você está trazendo novas visões que com certeza ele nunca nem ouviu falar. E perde É, facilmente, porque ele já tem essa exatamente. preferência. Quem tem terra nunca perde, né? Nunca Isso, a gente perde. tá puxando muita sardinha pro lado do imóvel, mas focar vocês um pouco agora. Ó, no final, na hora do Tchau! Deixar com gostinho A gente de. tá puxando muita sardinha pro imóvel. Aham. Porque tipo, imóvel não é tudo. Sim. E é por isso que eu ensino, porque eu já vi gente meu sentado em 8 milhões passando fome. E patrimônio, essa liquidez, não é recurso. Então é aí que chega a diversificação. Você não pegar tudo e colocar em imóveis, porque você coloca tudo, imóveis estão em imóveis, parados, entendeu? E aí, ao invés de você ganhar na hora que você precisar, você vai perder, porque você vai estar ali passando fome, você tem que cuidar um imóvel seu a metade do preço, por 30% abaixo. Ao invés do imóvel valorizar, você acabou desvalorizando, vendendo ele por menos do que você comprou. Então é uma questão de proteção, é isso que você falou, blindagem patrimonial. É com isso que a gente trabalha. Hoje a gente tem advogados, depois se vocês acompanharem o meu perfil lá, falo de trust. Trust é um mecanismo de proteção, onde você protege os imóveis, as empresas, o patrimônio, você protege a sua. Inclusive, dá para fazer no Brasil também. Será holding aqui, não? Começa por Similar. aí. Ah, sim. É isso. Tá? Começa por aí. Entendi. Então, a holding também precisa de proteção. O trust é para proteger a até a holding. Exatamente. Então, são camadas que estão criadas, onde as empresas estão em camadas. Caso aconteça ou um processo, as empresas de ponta, a base, o patrimônio não é atingido. Então, a gente consegue fazer tudo. O advogado dentro do nosso time cuida dessa parte de orientar como é que organizar. Hoje a gente tem brasileiros, foram deportados, mais de 1 milhão não só de dinheiro vivos dentro de casa, foram deportados. E espero isso de Casas por lá, da casa. Inclusive essa semana, né, nós conhecemos uma pessoa E que tem 2 carros quitados, cada carro no valor de $70 a $80 mil. fica tudo para trás. Ficou lá e o pessoal já invadiu, já pegou os dinheiros já roubou o que dinheiro tinha. vivo, já roubou. Entendeu? Se o cara tivesse uma holding nisso, ou se tivesse pelo menos um trust, um documento que desse poderes para uma pessoa, né? Acionava, E a gente nunca pensa que vai acontecer. Então, se você não está preparado, pode ser que aconteça.
Então, assim, é isso que o empresário faz, é isso que o investidor faz, não foi a gente que sempre, né, a gente começamos falando sobre aquele menino que Uhum. pensava há 10 anos na frente e que pensava há 5 anos, hoje estou vivendo o meu sonho. Hoje eu vivo um sonho e as pessoas riam de mim, eu falava. E até hoje alguns riem ainda, entendeu? Mas eles não sabem o que se desenha por trás, né, do bastidor. Então, aquele menino que sonhava, né, o mesmo que hoje precisa ver na frente para proteger o teu patrimônio de aposta. O que você está fazendo para proteger o seu patrimônio? Se a sua renda acabasse hoje, como você viver? Como seria, né? O que Então, seria? gente, a gente chega ao fim de um episódio maravilhoso. Agradeço a presença de vocês. Eu que agradeço, Mônica. Foi lindo, foi ótimo. Todo mundo aqui, muito gente boa. Todo mundo que está conectado. Vai voltar mais vezes, né? Já era, Agradeço já. a Sabe quem eu Karina. quero agradecer? Quem? Aqui, ao vivo. Quero agradecer uma pessoa chamada Gabriela. Manda mensagem Porque aí. foi ela que me apresentou. Pô, Gabriela, meu Eu trouxe aqui com tanto carinho. Aquela menina é uma princesa. Ela é uma bênção. E assim, eu sou muito orgulhoso de ter conhecido ela. Ela abriu tantas portas. Eu queria muito que ela estivesse aqui com a gente hoje também, Aham. para ver tudo isso que está acontecendo, mas eu agradeço ela por tudo que ela fez. Assim, é uma pessoa que eu conheci que Ela é ótima também de conexão. Ela conhece muita gente. Ela é Lucena, pra quem não sabe. a Gabriela vai ser corretora. Mas Ela falta. Então, o que acontece? Quero agradecer ela aqui. Isso legal, bacana. Milhões de pessoas. E todas essas pessoas possam saber que tudo começou, principalmente aqui na área, Aham. com ela. Exatamente, verdade. Assim, sou Verdade. muito grato por ter conhecido ela. Ela abriu muitas portas para mim. Legal. E quero deixar isso aí público. E olha que ela vai ficar feliz. Karina, quer deixar algum agradecimento? Quero agradecer mesmo a todos vocês que me recebeu, né? Fiz até uma amizade, né, com a sua mãe. Podcast com Thalita, vocês nem imaginam. Aí sim, aí vocês vão ouvir eu falar muito, né? E assim, eu quero agradecer mesmo pela oportunidade de estar aqui, de compartilhar esse momento. Foi muito bom mesmo. A Gabi é maravilhosa, é uma pessoa que eu amo mesmo e tenho contato com ela todo direto, eu tenho falado com ela. E é isso, agradecer mesmo por esse momento. Paulo. Agradecer mais uma vez, né, essa aula, ao seu convite, foi muito legal essa experiência aqui. E estar aqui com grandes profissionais, sempre aprendendo, em um ambiente maravilhoso que é o Cowork. Obrigada. Quem assustou quando viu o Paulo? Cadê o Vitor? Não se preocupe, a gente vai ter, como eu avisei lá no início da temporada, sempre vai ter uma ou outra pessoa aqui comigo, na bancada, fazendo a apresentação. Quando não, eu não vou É faltar. muito legal. E aí, Traz dinamismo, né? flui, porque o Paulo, né, com Já conhece. Sim. Exatamente. Isso. Por essencial, né? Vai puxando. Então, se você já é do meu círculo, quiser participar comigo, me manda lá um direct, quem sabe, né? A gente dá certo. Gente, esse episódio ele foi um convite à estratégia, a você aprender a trabalhar a blindagem, a enxergar possibilidades futuras, não só aqui no Brasil, mas também no exterior. E com alguma dúvida, volta lá para o primeiro minuto, assista de novo, entre em contato com o Renato, que está aqui disponível. Tem a rede social dele, assim, sucesso. a gente tem, você pode entrar direto no @RenatoAros_oficial. Renato Aros Oficial. Eu sou a Mônica Manhães, esse é o meu arroba. E venham conhecer o Ara Connect, o Ara Cowork, o Ara no Ar, e seja sempre conosco. Obrigada por mais um episódio e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Free audio post-production by alphonic.com.